Essa, então, é a nossa primeira aula, tá? Eu espero que a situação se resolva e que a gente possa voltar para a escola, porque é muito melhor, é claro. Mas, por enquanto a gente não tem outra solução, a gente vai ter que fazer aula sim, a gente vai ter que ler os materiais, vai ter que assistir os vídeos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão me confirmar se vocês já têm esse material, tá? Estão vendo aí? Não, Sim, não foi. Agora sim. Tá. Então, vocês receberam lá, na primeira semana, essa atividade aqui que eu estou mostrando para vocês. Nessa atividade, inicialmente, tem algumas perguntinhas de alguns assuntos que vocês aprenderam lá do primeiro ao quinto ano, tá? Essa é a nossa atividade diagnóstica. E vocês têm prazo de avaliação e recuperação até semana que vem. É o mesmo trabalho para avaliação e recuperação, tá? Eu não vou discutir ela agora com vocês, porque depois, mais na frente, depois que encerrar o prazo de entrega, eu vou fazer a correção, tá bom? Eu também sugeri para vocês alguns vídeos, tá? Esses vídeos ajudam vocês a entender o conteúdo que está escrito. Porque como a gente não tem um contato muito direto, a gente não está falando sempre um com o outro, então os vídeos ajudam a gente a tirar algumas dúvidas, a entender alguma coisa que talvez eu não tenha entendido na minha leitura, tá bom? Lá nessa folha, vocês têm as primeiras partes do nosso conteúdo de história do sexto ano, tá? São coisas que eu tenho que aprender para eu poder entender o conteúdo que vai vir depois, tá? Então, o que, que nós temos lá na folha? O que é história? De onde vem a história? De onde vem esse nome, história? O agente da história. Quem é que faz história? O que são fontes históricas? Quais são as ciências que auxiliam a história? E quem é aquele que estuda a história? Esse era o nosso conteúdo, tá? Conteúdo que vocês iriam estar lendo e entendendo, tá? Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma coisa para falar sobre esse conteúdo antes da prof a iniciar a fala com vocês, a explicação. Tem? Não, não. Não? não. Então, tá bom. Então, eu vou iniciar a explicação e aí vocês podem, quando vocês acharem necessário, vocês podem levantar a mão ou pedir para falar, tá? Eu só vou pedir para vocês desligar o microfone enquanto a prof for apresentar, para não dar interferência. Mas quando vocês precisarem perguntar alguma coisa, vocês podem ligar o microfone e perguntar igualmente, tá bom? Beleza. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês já receberam lá na folha de vocês, certo? Estão vendo aí uma imagenzinha escrita o que é história? Sim, prof. Então, tranquilo. O primeiro item que vocês têm lá na folha, então, é o que é história, tá? Por que a gente precisa ter uma matéria que muitas vezes as pessoas acham que é muito chata, que só fala do passado, de coisa que aconteceu, de coisa que eu nem sei por que a gente está estudando, tá? Primeiramente, tudo que a gente vive hoje, na atualidade, ela é resultado de algo que já aconteceu lá no passado. Então, a gente precisa estudar o que aconteceu para poder entender muitas das coisas que acontecem com nós hoje em dia, tá? Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade democrática, onde as pessoas podem participar, onde todo mundo tem liberdade de expressão, por exemplo, de falar aquilo que quer, de ir e vir de onde quiser, tá? Então, tudo isso nem sempre existiu, por exemplo.
precisou que o povo, que as pessoas começassem as lutas, começassem a ver o que estava certo e errado, para hoje em dia a gente poder ter esses direitos, por exemplo, tá? Então, isso quer dizer o quê? Não quer dizer que as coisas sempre estiveram do jeito que estão, não. Elas passaram por mudanças ao longo do tempo, tá? Então, para eu entender o que é história, é a ciência que estuda o desenvolvimento do homem ao longo do tempo, tá? Então, em história, o que nós estudamos? Somente o ser humano, tá? E como que ele surgiu, se desenvolveu, se adaptou e foi se modificando conforme o tempo ia passando, tá? Então, tudo que eu estudo em história está baseado naquilo que o homem mudou e modificou ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, professora, nós não vamos estudar os dinossauros em história? Não. Por quê? Porque dinossauro não é homem, tá? E quando eu falo homem, eu estou falando a raça humana, tá? Inclui homens e mulheres. Então, o homem é a espécie. Que também nós vamos aprender quais são as espécies de homo que já existiram e por que algumas sumiram, por que não. Então, desde lá, quando o homem surgiu, aproximadamente 2 milhões de anos, até hoje, a gente vai entender qual foi o processo que o ser humano passou, por que ele teve que mudar, por que ele teve que se adaptar, por que hoje um homem pode mais do que o outro, por que existem ricos e pobres, tudo isso a gente vai estudar em história, tá? Aqui no sexto ano, nós começamos, é claro, pela história mais antiga, como desde lá do iniciozinho, na pré-história, quando o homem viveu na caverna, quando ele foi descobrindo as coisas bem aos pouquinhos. E aí sim a gente vai crescendo. Então, conforme avança o ano, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, também avança o assunto, tá? Como se a história fosse crescendo, aumentando, certo? Então, o que nós estudamos em história? O desenvolvimento do homem ao longo do tempo. Não precisa copiar o que está nos slides, tá? Por que não precisa copiar? Porque você já tem lá na folha. Então, é só para acompanhar a explicação da prof, porque senão fica muito repetitivo. É só se vocês quiserem copiar, mas senão não precisa, tá bom? A palavra história, ela também tem uma origem, tá? Que origem é essa? Assim como muitas palavras, a palavra história, ela vem do grego. E ela tem um significado, tá? Em pequenas palavras, a palavra história, ela quer dizer conhecimento que vem da investigação, tá? É uma união de duas palavras, histor e orem. Significa aprender por aquilo que se sucede dinamicamente, testemunhar os acontecimentos, ou seja, é a dinâmica do ser humano com o tempo, tá? Mas por que história tem a ver com investigação? Porque para eu saber o que acontece, eu preciso investigar. Então, as pessoas que estudam a história, para elas descobrirem como as coisas acontecem, elas precisaram ir atrás de informações, tá? Então, elas precisaram investigar, colher uma informação aqui, uma informação ali, viajar, enfim, explorar as coisas para daí elas saberem o que realmente aconteceu em determinado acontecimento. Quando que isso começou, tá? O primeiro historiador foi Heródoto. Heródoto também era um grego, tá? E esse grego, ele fez a primeira investigação histórica com a Guerra de Troia. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar da Guerra de Troia, tá? Nós também vamos falar sobre ela nesse ano. O Heródoto, ele foi atrás de entender o porquê que aquela guerra tinha acontecido. Então, ele fez investigações, entrevistas, ele coletou dados para aí ele poder escrever sobre a Guerra de Troia. Ou seja, o Heródoto investigou o que tinha acontecido para aí ele escrever sobre aquele assunto. Então, o primeiro historiador se chama Heródoto justamente pelo
modo com que ele conduziu a sua experiência, tá? Como que ele foi atrás para investigar aquele fato que nós chamamos de Guerra de Troia, certo? Então, história é um processo dinâmico, quer dizer, a história ela não é uma coisa parada, ela está sempre em transformação, tá? Ela estuda a ação dos homens, estuda a ação dos homens, como que a gente age diante de cada momento da história em que a gente vive, tá? Ela estuda o passado? Claro que estuda o passado. Por quê? Sem entender o passado, a gente não consegue compreender o presente. Ela é a ciência dos homens no tempo, com certeza. Nós estudamos a trajetória do ser humano, tá? E é uma narração de fatos? É uma narração de fatos. Por quê? O que é narrar? É falar sobre alguma coisa. A história, ela narra como as coisas aconteceram, como os fatos históricos aconteceram, tá? Então, esse ciclo aqui, ó, ele não é que ele acontece exatamente assim, do primeiro, segundo, terceiro, mas ele vai acontecer de diversas formas para praticamente tudo que aconteceu na história, tá bom? O homem é o sujeito histórico. Lá na folha de vocês tem se não me engano, é o segundo ou terceiro item que diz assim: e quem é que faz história? Quem que é o agente da história? Somos nós, tá? Nós somos os agentes da história, nós seres humanos. Eu posso não ser um político, posso não ser um ator, uma atriz ou um cantor famoso que aparece muito, mas todos nós temos a nossa própria história e também fizemos parte da história do outro, fizemos parte da história do nosso município, do nosso estado, do nosso país, da nossa família, tá? Então, ao longo da nossa vida, nós podemos dizer que nós somos os construtores da nossa história. E a nossa história ela se entrelaça com outras histórias, tá? De outras pessoas. Achei que alguém tinha pedido para entrar. O homem, portanto, nós somos agentes históricos, tá? Daqui a pouco eu vou falar das fontes históricas. Então, desde o momento em que a gente nasce, todos nós acabamos, de certa forma, escrevendo uma história, tá? Por que eu digo que a história se entrelaça? Porque ao mesmo tempo em que eu vivo a minha história, eu faço parte da história dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos, e eles também são agentes históricos, então todos nós se entrelaçamos, fizemos uma comunicação com a história no geral, a história das pessoas, a história dos lugares, tá? Também lá na folha de vocês, eu quero destacar aqui, ó, vocês têm um espaço que fala Ciências Auxiliares da História. E aí ali cita economia, sociologia, geografia, antropologia, arqueologia, paleontologia, cronologia, paleografia, epigrafia, heráldica e numismática. Tudo isso são ciências, tá? E aí ali tem o significado de cada uma delas. Logicamente que todas elas têm a sua importância. Mas em história, nós vamos tratar sempre do auxílio de algumas muito mais importantes e que a gente pode dar um destaque maior, tá? A antropologia. A antropologia e a história, elas são muito parecidas, tá? A antropologia, ela vai estudar como o homem reagiu e se relacionou em determinados tempos, tá? Como que era a sociedade em que aquela pessoa vivia e qual era, vamos dizer, a sua ligação com aquela sociedade em cada tempo histórico, tá? Quando eu falo tempo histórico, eu quero dizer que nem sempre tudo foi como é agora. A gente vive ouvindo, por exemplo, o pai, a mãe, os avós dizer: ah, no meu tempo não era assim. Claro que não era, porque as coisas elas mudam, tá? Então a antropologia, ela estuda o comportamento do ser humano em cada um desses períodos que a gente vai passando.
tá? A paleontologia, muito importante a paleontologia, porque ela estuda os fósseis, tá? O que são fósseis? São os restos humanos, animais e vegetais que se mantiveram, vamos dizer que não houve muita modificação ao longo do tempo, tá? Eles se mantiveram a sua estrutura de modo que hoje a gente pode estudar eles, tá? E em especial, na história, a gente vai estudar os fósseis humanos, tá? Não fósseis animais, mas os animais também, eles nos contam, por exemplo, alguns animais, vou dar um exemplo da preguiça gigante, tá? A preguiça gigante hoje é um animal extinto, mas quando foi encontrado o fóssil dela, foi possível compreender que quando existia o ser humano, também existia a preguiça gigante, ou seja, eles conviveram em um período histórico. O que os fósseis dos dinossauros me dizem, por exemplo? Que os dinossauros já tinham desaparecido há bilhões de anos quando o ser humano passou a existir, ou seja, eles não tinham ligação nenhuma com o outro, tá? Então é por isso que a gente não estuda dinossauro em história, porque a convivência deles não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Paleografia, estuda as escritas antigas. Então tem escrita que a professora Lisiane não vai saber identificar, tá? Mas existem pessoas que se especializam em estudar as escritas, as línguas, os alfabetos diferentes, tá? E aí são essas pessoas que traduzem o que está escrito. Por exemplo, lá nas paredes das pirâmides do Egito, eles escreviam tudo em forma simbológica, tá? Que eles chamavam de escrita hieroglífica. Então, a gente precisou identificar, saber o que cada símbolo daquele significava, para a gente poder identificar o que eles queriam dizer ou o que eles estavam dizendo naquelas paredes, tá? E a arqueologia também é muito importante. A arqueologia estuda a cultura material. O que é cultura material? Material é tudo aquilo que é palpável, tá? Palpável, que eu digo que, de certa forma, a gente pode tocar. Então, poderia ser um prédio, uma estátua, um quadro. Um grande exemplo de cultura material é o quê? As pirâmides do Egito, por exemplo, tá? O nosso próximo item, então, agora, se a história é uma investigação, quem é que investiga essa história? Quem que vai atrás dos dados? Quem que vai fazer pesquisa para escrever o que a gente tem hoje sobre qualquer assunto da história, tá? Então, essa pessoa, ela se chama historiador. A professora Lisiane é historiadora? Não necessariamente. Por quê? Porque o historiador, ele trabalha com pesquisa. Eu eu dou aulas, então eu sou professora de história. O historiador é aquele que vai atrás das coisas para poder escrever, para a gente poder ter lá no nosso livro, para poder ter lá no site, por exemplo, onde a gente vai buscar as informações sobre alguma coisa, tá? Então, o historiador tem um papel fundamental na construção do processo histórico. Ou seja, sem um historiador, talvez a gente não conseguisse identificar, não conseguisse saber, conhecer mais sobre determinados assuntos. E o que esse historiador faz, então, exatamente? Ele interpreta os fatos históricos, ou seja, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que levou isto a acontecer, tá? Analisa os registros que foram deixados. Por exemplo, para estudar o Egito, o que foi deixado de informação? As pirâmides, as múmias, as tumbas, as cidades, a escrita hieroglífica, tudo isso é registro, tá? Então, o historiador ele vai analisar tudo isso para depois ele conseguir escrever sobre um assunto. Eu dou o exemplo do Egito, mas sobre tudo, tá?
estuda os documentos e as fontes históricas. As fontes, então, vamos que dizer que é as coisas onde o historiador vai buscar a informação. Nós já vamos falar mais sobre elas. Busca vestígios que possam fornecer informações à investigação. Ou seja, ele precisa buscar coisinha por coisinha para daí montar um determinado contexto, tá? Então, o historiador é aquele que estuda a história, tá? E o historiador, então, ele precisa muito das fontes históricas, tá? As fontes históricas é o que dá embasamento para o historiador realizar a sua investigação, tá? Nós podemos dizer que o historiador, ele é como se fosse um investigador lá da polícia. Ele reúne as provas, as fontes e tudo mais para ele poder escrever sobre alguma coisa, tá? Então, o fato histórico é estudado através de vestígios e documentos. Documentos são fontes, vestígios são fontes. Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marcas da presença dos homens. Ou seja, as fontes é tudo aquilo que o homem deixou que a gente pode utilizar para entender como aquilo aconteceu, tá? E aí existem diversos tipos de fontes. Ó, lá no material de vocês têm aqui então fontes históricas. São vestígios que permitem a reconstituição do passado e, como se fosse o trabalho de um investigador, ele reúne provas para relatar sobre algo que aconteceu, tá? E aí depois fala sobre os tipos de fontes: arqueológicos, escritos, orais, materiais, visuais e imateriais, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. As fontes, então, a origem da palavra fonte, quando eu falo a fonte, me lembra uma fonte de água, tá? Que é onde uma pessoa vai beber alguma coisa, tá? No caso do historiador, ele vai beber de informações, ele vai buscar as informações nessas fontes, tá? E aí elas são de algumas formas, não são todas iguais. As fontes, elas são diferentes. Até porque não tem, por exemplo, tudo escrito, ou tem foto de todos os assuntos, ou tem castelo para tudo. Não. Cada coisa que aconteceu ao longo da história vai deixar um tipo de fonte para nós. Um exemplo bem claro em história, por exemplo, é as pinturas rupestres. Elas são uma fonte histórica, mas elas não são escritas. Então, que tipo de fontes são as fontes históricas? Elas são fontes visuais, ou seja, para eu entender o que aconteceu ou o que a pessoa que fez aquela imagem quis me representar, eu preciso olhar para ela, tá? Então, nós já vamos chegar lá saber o que é as fontes visuais. Primeiro, então, fontes arqueológicos ou arqueológicas. Eu posso bem facilmente ligar essa fonte aqui com as fontes materiais, tá? Lógico que arqueológico é aquilo que tem mais tempo de vida, tá? Restos de animais, por exemplo. Utensílios, o que são utensílios? Pode ser uma urna funerária, por exemplo, que foi utilizada para enterrar os mortos. Pode ser utensílios de cozinha, ou tipo uma bacia ou algo assim. Pode ser um fóssil, tá? Pode ser uma ruína de uma igreja, de um templo, de uma cidade. Pode ser um palácio, pode ser um túmulo, um castelo, uma escultura, uma pintura, uma cerâmica, uma moeda, uma medalha, armas, enfim. Por que a prof faz ligação com materiais, fontes materiais? Porque praticamente o que é arqueológico
são coisas que são possíveis de toque, tá? São coisas que realmente existem e você pode tocar nelas. Quer dizer, nem tudo a gente pode tocar, né? Mas, porque hoje o patrimônio, ele é protegido, então eu não posso chegar lá no museu e tocar nas coisas, né? Geralmente ele tá escondidinho lá ou tá atrás de um vidro. E fonte material é tudo aquilo que eu posso tocar, ó. Então, objetos, móveis, armas, instrumentos de trabalho, que também pode ser uma fonte arqueológica, tá? Agora, talvez as fontes que contem muito sobre a história da humanidade são as fontes escritas. Quando a gente trabalhar a divisão da história, nós vamos ver o quanto a escrita é importante para a gente poder determinar o que é história, tá? Só um pouquinho, só ver se não tem ninguém querendo entrar na nossa chamada. Eu escutei um barulhinho. Pelo menos ninguém me chamou. Então, continua. Fontes escritas. Lógico que é tudo aquilo que está escrito. Pode ser à mão, pode ser digitado, pode ser no tempo da máquina de escrever, ou coisas assim, tá? E elas nos revelam detalhes muito importantes da história das pessoas, das cidades, dos países. E é realmente uma das fontes mais utilizadas, tá? Código, decreto, tratados, leis, relatórios, registros, memórias, crônicas. Aqui não tem livros, revistas. E hoje, por exemplo, uma fonte histórica que eu pesquiso muito é a internet, tá? Por quê? Quando eu quero pesquisar sobre o que é fonte histórica, eu vou pesquisar na internet, já vai aparecer lá vários sites, vários autores me dizendo o que são fontes, tá? Mas está escrito, eu preciso ler, compreender, identificar algumas coisas, tá? As fontes escritas, elas são as mais comuns, as mais utilizadas também, tá? Fontes orais e fontes imateriais também são muito semelhantes. O que é oral? Oral é tudo aquilo que é falado. Portanto, uma tradição, uma lenda, uma fábula, uma poesia, uma canção, que vai passando de cultura para cultura, de família para família, sabe? Coisas, por exemplo, que acontecem só na nossa cidade, ou que acontece só lá no Nordeste, que nem sempre a gente vai encontrar escrito nos livros, tá? Mas é algo que geralmente vai passando de geração em geração. Uma fonte importante oral para nós hoje são as entrevistas, tá? Por exemplo, eu quero saber como era a cidade de Abelardo Luz quando os meus avós eram crianças. Então, eu vou entrevistar os meus avós e outras pessoas que têm a idade deles, por exemplo. Então, eles vão me falar oralmente como era a cidade de Abelardo Luz. Isso é uma fonte oral, tá? Fonte material, o prof já falou. Fonte visual. Hoje, nós somos a civilização da foto, da selfie, né? Então, fonte visual, principalmente, é tudo aquilo que eu vejo, mas que eu preciso interpretar o que está acontecendo nela, tá? Um grande exemplo das fontes visuais são as grandes pinturas que os pintores mais antigos deixaram. Então, a gente entende, por exemplo, como era a pintura no século XVII, no século XVIII, na era do Renascimento, como a fotografia evoluiu, por exemplo, desde as primeiras fotografias até hoje. Por que hoje não dá tanto valor para uma foto como a gente dava antes? Mas tudo isso entra dentro de um tipo de fonte, que é a fonte visual, tá? Então, uma foto, uma gravura, um desenho, uma pintura, tudo isso pode ser fonte visual, aquela que eu tenho que olhar para saber o que interpretar sobre ela, tá? E as imateriais também podem estar ligadas às orais, mas elas também têm características que são só delas. Imaterial é aquilo que eu não posso tocar,
Não posso pôr a mão, porque ela existe, mas ela não é material, ela não é concretizada, tá? Vou dar um exemplo. Uma receita lá que a bisavó passou para a avó, a avó passou para a mãe vai passar para mim. Nem sempre isso está escrito em algum lugar, tá? Então, geralmente vai se passando de boca em boca, de geração para geração. Uma brincadeira, por exemplo. Ah, meus pais brincavam assim, agora a gente vai colocar uma regra nova nessa brincadeira. Mas isso não está escrito em nenhum lugar. Ela faz parte da cultura, mas nem sempre eu vou encontrar ela escrita em algum lugar. Uma música, uma dança, tá? Uma poesia, os versinhos, as histórias do lobisomem, por exemplo, que as pessoas mais velhas contam. Então, tudo isso que eu não posso tocar, eu também posso chamar de fonte imaterial. É um pouco difícil? Não é tão difícil, tá? Quando eu sei diferenciar uma da outra, se torna mais fácil, tá? Então, vocês já têm isso aqui tudo escritinho lá na folha de vocês, certo? Não precisa copiar nada também. É só entender. Depois das fontes, então, agora nós já temos a parte. Entendam aqui que a prof já falou todo o material que vocês receberam na primeira semana, tá? Sobre o historiador, as fontes, sobre o que é história, as ciências que auxiliam a história, tá? Agora eu vou falar sobre o material que vocês receberam lá no grupo hoje. E que quem vai pegar impresso vai pegar já nos próximos dias ali no cronograma da escola, certo? Vocês têm uma segunda atividade para entregar. Essa atividade é uma atividade de pesquisa. Uma pesquisa com uma fonte histórica que todos nós temos. Então, prestem bastante atenção que eu já vou explicar ela para vocês, tá? Vocês têm lá, atividade 1. Talvez vocês não tenham ela aí, mas eu já vou explicar ela para vocês. E aí, depois, quando vocês pegarem ela, ou vocês abrirem lá no celular, no computador de vocês, vocês já vão conseguir identificar, tá? Só um pouquinho. Vocês têm lá, então. Vocês vão usar para responder a atividade número 1 o certidão de nascimento de vocês, tá? Lógico que tem que pedir autorização para os pais primeiro, para daí depois vocês poderem usar o certidão de nascimento, tá? Uma atividade bem simples. São coisas que vocês vão identificar que tem sobre vocês lá no certidão de nascimento. Professora, mas por que no certidão de nascimento? Porque ele é uma fonte histórica que fala sobre mim, tá? Então, se eu, por exemplo, quando eu morrer, alguém quer pesquisar sobre a minha vida, ele pode usar o meu certidão de nascimento? Pode, assim como os historiadores utilizam muitas certidões de nascimento para saber as informações sobre algumas pessoas, tá? Então, o que vocês vão procurar lá nessa atividade? Qual é o nome do cartório onde você foi registrado, tá? Por exemplo, algumas pessoas nascem em Abelardo, mas se registram em Xanxerê. Ou nascem em Xanxerê, em Palmas, e se registram em Abelardo. Então, geralmente, lá no fim do certidão do nascimento, vocês bem embaixo, vai ter o nome do cartório, tá? Aí vocês vão colocar na número 1. Letra B. Em qual cidade você foi registrado? Geralmente, o lugar do cartório é a mesma cidade onde você foi registrado. Não quer dizer porque eu nasci aqui que eu fui registrado aqui, tá? Geralmente, agora, quando as crianças nascem, eles têm um período bem curtinho para registrar as pessoas. É 1 ou 2 dias, se eu não me engano. Então, já tem que nascer, já tem que correr e registrar. Mas não faz muito tempo que isso aconteceu. Então, teve períodos em que registrava 5, 6, 10 dias, 1 mês.
E tinha gente até que era registrado anos depois que nasceu, tá? Mas hoje em dia não pode mais. Então, por exemplo, vocês que estão no sexto ano já entraram naquela lei de que tinha um período bem curtinho para registrar, tá? Qual a data em que foi feito o registro do seu nascimento? Não é o dia em que você nasceu, tá? É o dia em que foi feito o seu registro. Então, por exemplo, eu nasci hoje, daqui 2 dias, o meu pai e minha mãe foram lá me registrar, tá? Então, vai ter lá, ou no registro de nascimento de vocês, assim, data de registro, tá? Ou um outro lugarzinho lá embaixo no registro que diz assim, é verdade e dou fé. E aí tem uma data embaixo, tá? Mas tudo isso é observação lá do certidão de nascimento de vocês. Qual foi o horário do seu nascimento? Isso também é uma informação, tá? E que consta lá no certidão de nascimento de vocês. Por exemplo, se você tem um irmão gêmeo, lá no seu registro de nascimento também vai contar. Não é uma informação que eu pedi aqui, porque a maioria das pessoas não são gêmeos com outro. Mas aí vai nascer duas pessoas praticamente no mesmo horário, com os mesmos pais, no mesmo dia, então precisa ser identificado que essa pessoa tem um outro irmão gêmeo, tá? Quem foi o declarante? Ou seja, a pessoa que foi ao cartório para fazer o registro. O pai, coloca o nome do pai. A mãe, coloca o nome da mãe, tá? Ou se foi os pais, então coloca o nome do pai e o nome da mãe, tá? É bem fácil essa atividade. Professora, como é que você vai saber se está certo ou se está errado? Eu tenho acesso a alguns dados de vocês ali, então pelo menos o dia que vocês nasceram eu sei, tá? Tá tudo lá no sistema. Mas isso aí é para vocês conseguirem identificar algumas coisas no registro de vocês, tá? A outra atividade, se você tem acesso à internet, você vai pesquisar quando foi criado o registro de nascimento no Brasil e por quê? Ué, mas o registro nem sempre existiu? Não. Ele foi criado e não faz tanto tempo assim, tá? Por quê? Porque chegou uma época em que precisava se identificar as pessoas, precisava se dar nomes diferentes às pessoas, porque existia muita gente com nome parecido, tá? Precisava se diferenciar uma pessoa da outra. Então, o registro de nascimento ele é um acontecimento muito importante, mas ele tem todo um porquê que ele foi criado, tá? Então, vocês vão identificar isso lá para mim, tá bom? Quer falar, Leila? Não é a Leila, esqueci. O Breno tá no nome da Leila. Quer falar? Não. Tá, que você tinha levantado a mão. Tá bom, então. Qualquer coisa é só chamar, tá? Então, essa é uma pesquisa se vocês têm internet. Se não tem, aí deixa em branco, tá? Mas eu acho que vocês têm, né? Senão vocês não estariam na minha aula agora. E aí, atividade 3. Vocês vão ter lá 5 desenhos. E aí, esses desenhos, vocês vão me dizer. Escreve se ele é fonte material, oral, escrita ou arqueológica. Então, vou escrever aqui em cima ou do ladinho da imagem se a cadeira, que tipo de fonte ela é, se o livro, que tipo de fonte ele é, o fóssil, que tipo de fonte ele é, a foto, o quadrinho, que tipo de fonte ele é, e o menino cantando, que tipo de fonte é. Então, eu vou escrever aqui, no espaço, pode ser embaixo ou pode ser em cima, tá? Então, essa atividade, ela é bem curtinha. E essa parte, então, vocês também têm que entregar para a prof, tá? Pode entregar na escola ou pode me mandar a foto da atividade, tá bom? Então, só tem 3 questões essa atividade. Mas depois tem a segunda parte desse conteúdo que a prof está explicando para vocês, tá bom? Então, ó, lá na folha vai dar sequência aqui o que nós chamamos de calendários. O
que tem lá na folha de vocês, então? Essa segunda parte não é para entregar, vocês vão colar ela no caderno de vocês, tá? Ou quem tem só no celular, faz um print ou faz uma pastinha lá e coloca os arquivos que a prof manda no grupo para vocês, tá bom? Então vocês vão colocar lá. Tem aqui no início, ó, o que a gente já viu, o que a gente já estudou na folha anterior, no material anterior. O que é história, o termo de história, quem é o agente, o que são fontes, quais são as ciências e quem é o historiador, tá? Aí, então, nós vamos dar sequência no nosso conteúdo com o que nós chamamos de calendário, tá? O calendário, ele nem sempre existiu, mas ele foi inventado para facilitar a vida das pessoas. Então, ele é uma forma de se organizar o tempo, tá? O que eu posso ver num calendário, por exemplo? Aí eu pego lá, ó, o calendário do mês de março. Eu consigo ver quantas semanas o mês de março tem, quantos dias, em que dia da semana ele começou, em que dia da semana ele vai terminar. Alguns calendários trazem os feriados, né? No caso, o mês de março não tem nenhum feriado. E também alguns trazem sobre as fases da Lua. Ou seja, o calendário é algo bem complexo, tá? Ele tem muitas informações. E aí, se eu for olhar mais a fundo o calendário, ele me fala o quê? Um ano, eu vou contar lá. 1, 2, 3, até o 12 meses. O que mais eu posso identificar dentro de um calendário? Quantas horas se passaram? Quantas semanas se passaram? Quantos feriados teve? Ou seja, o feriado, o calendário é uma coisa bem importante, bem complexa, tá? Então, lá na folha de vocês agora, que vocês vão receber, que eu enviei lá no grupo já para vocês, ela vai falar sobre os calendários e sobre alguns exemplos de calendários, tá? Mas é bem pouquinho. Então, ali eu vou dar exemplo de 2 calendários. 2 não, 3 calendários. O calendário que nós usamos. Você sabe que calendário que é que nós usamos? O que tem de fato que deu início para o nosso calendário? Já ouviram falar de Jesus Cristo? Já, né? Sim. Então, o que dá fato. De Cristo, depois de Cristo. Isso aí. Então, o que deu início ao nosso calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Então, a nossa sociedade, o nosso país e muitos outros adotam o que nós chamamos de calendário cristão, tá? E para diferenciar as datas que vem antes do nascimento do Cristo e depois do nascimento de Cristo, nós vamos usar AC e DC. O AC nós vamos usar mais do que o DC, tá? Por que eu tenho que colocar AC nas datas antes do nascimento de Cristo, tá? Professora, Jesus nasceu e parou o calendário? Não é que ele parou. Jesus foi uma figura muito importante para a história ocidental, tá? Então, eles resolveram marcar aquela data como muito importante e iniciar um novo calendário. Não quer dizer que o que aconteceu antes da chegada de Cristo deixou de existir, não. Pelo contrário. Continua se contando de uma forma diferente. Então, sempre que eu vou falar de alguma data que se refere a antes do nascimento de Cristo, eu vou pôr do ladinho dela a sigla AC, que significa antes de Cristo, tá? Aí, para eu escrever uma data, por exemplo, depois de Cristo, eu posso pôr o DC, mas não necessariamente eu preciso pôr, tá? Então, se eu não colocar e essa data ficar sem nada do lado, automaticamente eu tenho que saber que ela já é depois de Cristo, tá? Então, todas as datas antes de Cristo eu preciso pôr o AC.
Depois de Cristo, alguns livros mais antigos eu vou encontrar. E nos mais recentes já não se utiliza mais, tá? Então, Cristo nasceu e nós denominamos que o nascimento dele é o ano zero. Então, começa a se contar dali para frente, tá? E depois, professor, e antes dele nascer, como é que conta? Conta igual, só que de trás para frente. Começa um aqui, onde é o zero, e vai vir com a flecha para trás até chegar lá em 2 milhões, 3 milhões, quando o homem surgiu, tá? Mas geralmente, quando a gente falar em datas antes de Cristo, nós vamos falar bastante sobre séculos, tá? A gente não vai conseguir identificar exatamente. Ah, aconteceu no dia 5 de janeiro do ano 1975 antes de Cristo. Não, isso já é mais difícil, porque é uma história muito longe, aconteceu há muito tempo. Então, geralmente a gente vai falar no século 70 antes de Cristo, no século 40 antes de Cristo, porque são datas mais ou menos, não é exatamente. Agora, já para as datas depois de Cristo, que são 2021 anos, aí já é mais fácil de se falar com a data, com mais precisão, tá? Então, eu utilizo AC para dizer as datas antes de Cristo. Professora, existe só esse tipo de calendário? Não. Existem outros tipos de calendário, tá? E nós vamos falar sobre dois deles. O calendário muçulmano e o calendário hebraico, ou também pode ser calendário, deixa eu colocar aqui que eu esqueci, judeu, é a mesma coisa. Judaico ou judeu, hebraico ou judeu, não judaico. Esses calendários, eles têm inícios diferentes. Por exemplo, os muçulmanos, que iniciaram a sua trajetória a partir do profeta Maomé, eles começaram o calendário deles, ó, em 622 depois de Cristo, tá? Então, se eu fosse fazer uma continha, eu somaria mais ou menos, ó, a data que nós temos hoje, 2021, menos 622 seria o ano deles, eles estariam ainda no ano 1399, tá? Quem está no ano de 2021 são somente as culturas que adotam o calendário cristão, tá? E os judeus? Os judeus iniciaram o calendário deles, olha, 3.760 antes de Cristo, que é o momento em que eles dizem que houve a criação do mundo. Então, se eu for somar os 3.760 dos judeus mais os 2021 depois de Cristo, os judeus já estariam no ano 5.781, tá? Então, é para a gente perceber que, embora pareça que a grande maioria adota o calendário cristão, nem todas as culturas adotam o mesmo, tá? E existem muitos outros. Por exemplo, os chineses. Os chineses têm um calendário que todo ano é representado por um animal, por exemplo, tá? Então, existem vários outros calendários adotados por culturas diferentes da nossa, tá? Aí, lá na folha de vocês, também vai ter, ó, pessoal, o exemplo, tá? Do que é antes de Cristo e depois de Cristo, o mesmo exemplo que a prof colocou ali no slide. Os dois exemplos, o que é o calendário muçulmano e o que é o calendário hebraico, tá? Que é o dos judeus também, os anos em que começou. E aí, outros exemplos de calendários. O calendário indígena. Aqui é um exemplo de calendário indígena. Nesse calendário aqui, ó, não é igual aquele que a gente tem, esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que geralmente a gente tem em casa com os dias e as semanas. Então, o calendário indígena, ele tem aqui, ó, começando aqui, ó, janeiro.
Janeiro tem plantação de milho. Em fevereiro para eles tem o rio cheio, dá para pescar. Em março, planta e colhe abacaxi. Abril, come os peixes. Ó. Maio, derrubada de algumas árvores. Em junho, tem bastante gaivota, não é gaviota. Em julho, tem a desova das tartarugas. Em agosto, tem uma festa típica deles aqui, ó. Em setembro, plantio de mandioca. Em outubro, pequi, que é uma fruta típica de alguns lugares do Brasil, não em todos os lugares que tem. Novembro, começa o verão. Dezembro, planta melancia. Ou seja, existem outras formas das culturas identificar o que fazem em cada mês do ano, tá? Outro tipo de calendário que já foi muito utilizado e que as pessoas mais idosas e até mesmo a gente, às vezes, essa lua não é boa de cortar o cabelo. Nessa lua não pode plantar isso, não pode plantar aquilo. Quando virar a lua, a mulher vai ter o bebê. São coisas que a gente escuta, tá? E que fazem muito sentido. Aqui eu só coloquei como exemplo, tá? Mas os dias e as horas de todos os meses do ano em que nós vamos ter lua cheia, tá? Então, lá no calendário de vocês, por exemplo, a cheia, vamos ver se confere aqui com o meu calendário, ó. Mês de março, dia 28, às 15h50. Está certo, ó, aqui. Vocês não vão ver, mas no meu calendário também tá marcando aqui dia 28 de março, lua cheia, tá? Então, cada cultura ela vai se adaptar a uma forma de marcar o seu tempo, tá? O tempo ele é muito importante para nós na disciplina de história, mas ele também é muito importante para a nossa sociedade como um todo, certo? O material que a prof enviou hoje para vocês, para os próximos 15 dias, é esse aqui, então, tá? Aqui em cima tem um recadinho. Quem não pega cópia na escola, não é para copiar tudo que está aqui, não está escrito em lugar nenhum que é para copiar. Vocês podem salvar lá no celular de vocês, lá no grupo, na conversa do grupo. Vocês podem tirar um print, fazer uma pastinha para usar depois. Não é para copiar tudo que os professores mandam, tá? Por exemplo, a atividade. A atividade tem poucas perguntinhas, então eu posso copiar e mandar a foto delas para a prof, mas esse conteúdo que é mais extenso, não precisa fazer tudo isso, tá bom? Então, essa atividade aqui já é a atividade que vai para vocês agora. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre números romanos e como eu vou descobrir o século que uma data pertence. Então, eu vou ter muitas outras coisas ainda para descobrir aqui no sexto ano. A gente está só começando. Sexto ano, então, vocês têm uma atividade, tá? Uma nova atividade que a prof colocou lá para vocês hoje. E lá no sistema, vocês já têm acesso ao sistema, vocês têm as datas que vale aquela outra atividade que tem, que está valendo ainda, tá? Então, tem essa semana a data normal de entrega e na semana que vem a data da recuperação. Mas como é uma atividade diagnóstica, eu não vou fazer outra atividade, eu vou estar recebendo a mesma atividade. Então, é como se fosse duas oportunidades para entregar a mesma atividade, tá bom? Agora, eu quero saber de vocês o que ficou com dúvida, se entenderam, se não entenderam, se querem que a prof fale mais alguma coisa. Então, vocês podem estar falando isso para mim agora, tá bom? Quer falar alguma coisa, Breno? No tema dessa semana que nós vamos estudar os algoritmos romanos? Não, ainda não. Daqui uns dias aí, tá? Temos que ir devagarzinho, porque se a prof manda muita coisa para vocês, daí vocês acabam se perdendo ali, não entendem tudo de uma vez só, tá?
E vocês já fizeram a primeira atividade? A da semana passada, sim. Tá bom. Tiveram alguma dúvida? Foi fácil, não foi fácil? Foi fácil né? pra mim. Que bom. Então quer dizer que estamos no caminho certo, tá? Então, assim, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Quero que quando precise, vocês me chamem, tá? Às vezes os professores demoram um pouquinho para responder, porque é bastante gente. Agora os alunos estão mais apurados para fazer as atividades, tá bom? Essa aula que a prof gravou, eu vou pôr lá no YouTube, tá? Eu tenho um canalzinho no YouTube, que é mais fácil de postar atividade para vocês, porque aí vocês não precisam baixar o vídeo, vocês só entram no link, vocês querem assistir de novo, vocês assistem e não precisa baixar, não ocupa a memória do celular de vocês, tá? Então eu quero agradecer vocês dois que ficaram na nossa aula. A professora Lisiane está à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida. Agora que vocês vão olhar, vão receber a atividade nova, quem sabe alguma coisa precisem me perguntar, tá bom? Aí podem me chamar quando vocês precisarem. Espero que vocês tenham entendido, então, essa primeira parte do nosso assunto. Talvez daqui a pouco a gente volte a fazer outras aulas. Nós não sabemos que dia que volta, se não volta. Enfim, agora pelo menos nós temos mais 15 dias de aula remota, tá? Isso é o que tá certo, já é esse planinho que a prof mandou para vocês hoje, tá bom? Então, se cuidem, realizem as atividades, façam uma agendinha lá para vocês estudarem, criem um tempinho e com certeza a gente vai conseguir alcançar todos os nossos objetivos, tá bom? Então, agora vocês já podem sair da chamada. Encontro vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, prof.